de Jesus. Amém. Amém. Sentados, irmãos. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta. Capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nos diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com ele, com Jesus, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Palavra do Senhor. Essa passagem é muito interessante. Eu gostaria de mencionar como nós não aceitamos, natural da gente, a quebra de paradigma, a quebra de padrão. Como nós muitas vezes nos tornamos presos a regras, e quando a regra, fugimos à regra, em qualquer setor meio que desconfiamos, porque fugir à regra é caminhar para uma caminhada nova, obscura, porque nós somos acostumados à letra da lei, aquilo que está escrito. E quando fugimos à regra, o padrão, nos causa espécie, nos causa insegurança, dúvida, e muitas vezes duvidamos. Somos nós, assim somos nós. E o apóstolo Paulo, ele viveu essa dificuldade no seu apostolado. Ele viveu essa dificuldade no seu apostolado porque ele teve o seu apostolado fora da regra, fora do padrão. Porque Deus foge à regra. Deus foge à regra porque Ele é livre. Deus tem as suas regras, mas Deus não é escravo da sua própria regra, não é? Por aquilo que pareça, a Bíblia é a regra de fé e prática, mas eu espero não escandalizar vocês.
Mas nem a própria Bíblia pode limitar aquele que é a essência da própria Bíblia, porque ele não está restrito nem à sua própria palavra, porque ele é livre, ele é soberano. E Deus foge às regras. E quando Deus foge às regras, a regra muitas vezes gera também inquietação. E Paulo viveu isso, porque ele foi fora da regra. A regra do apostolado era ter tido uma experiência com o Salvador. A regra do apostolado era ter sido testemunha da ressurreição do Cristo. Foi essa regra estipulada lá em Atos, quando por ocasião da morte de Judas, a sucessão apostólica, escolhemos alguém de vós, que tenham sido testemunha da ressurreição, e escolheram. De repente surge Paulo, alguns tempos depois, totalmente fora dessa regra, e ele mesmo reconheceu isso. Ele reconheceu que ele veio fora da regra, como que um abortivo, totalmente fora. E porque ele estava fora da regra, ele teve dificuldade de defender o seu apostolado. Ele não era aceito por todos. No seio da própria igreja ele era questionado. E o desafio de Paulo, não obstante ser anunciar a fé do Evangelho, mas era também se defender dentro da própria paróquia, dentro da própria comunidade, diante de alguns líderes que não aceitavam o fato paulino, o evento Paulo, aquele que fugia à regra. Nós estamos aqui, irmãos. Eu falava para o Cadu na escola bíblica, na BF, no Catecúmenos, nós estamos aqui porque também fugimos à regra. Nós somos fora da regra, irmãos. Nós somos fora da regra. Filho de Deus é Jesus Cristo. E Deus quebrou a regra conosco, né? Ele quebrou a regra nos adotando. Nós somos fora da regra. E interessante, porque somos fora da regra, muitas vezes entramos em conflito conosco mesmos, em razão de nós mesmos, porque nós somos fora da regra. Nós não temos a essência no sentido da perfeição divina, e entramos em conflito conosco mesmos, porque muitas vezes, apesar de sermos filhos dele, nós fugimos ao padrão daquele que é o Pai, porque nós somos fora da regra, e sofremos por isso. Sofremos não em razão de nós mesmos, no nosso interior, mas sofremos em razão dos de fora. Você é filho de Deus? Como pode? Porque nós somos fora da regra. Porque filho de Deus, de fato, de verdade, primogênito, né? Único, é Jesus Cristo. A paróquia reunida é fora da regra. E o apóstolo Paulo teve que defender isso, porque ele era fora da regra. Ele teve que defender. Porque a turma dizia: o ministério apostólico é tão nobre e você está muito aquém de assumir esse ministério. Você é imperfeito. O comentarista dizia isso. Você não tem capacidade de assumir esse ministério. E aí Paulo estava sendo minado no próprio seio da igreja. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele faz menção de uma carta anterior, que, segundo dizem, era uma carta que não é nem a primeira, foi uma que supostamente desapareceu. Há quem diga que era essa a primeira carta. Mas Paulo, no primeiro momento, agradece a Deus, porque ele chamou a comunidade à ordem e a comunidade estava se submetendo à fala dele. E ele agradece a Deus, porque Tito trouxe um relatório positivo. Ele fica muito feliz por poder contar com aquela comunidade. Ele escreveu no capítulo 7, versículo 16, ele fala assim: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Mas Paulo tinha ainda um desafio, exatamente quanto os oponentes da própria comunidade, porque eles diziam que Paulo não tinha cabide para o apostolado, porque ele era fora da regra. Aí no capítulo que lemos, ele vai falar bem assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, eu acho que se perde que está encoberto. Ou seja, se não estão compreendendo, é porque esses que estão aqui no seio da igreja, que não entendem o apostolado, eles não entenderam nem a fé. O que eu estou pegando está encoberto para eles, porque se eles tivessem entendido a fé de fato, eles compreenderiam.
E Paulo pega pesado. Foi o Deus desse século que cegou o entendimento desses incrédulos para que eles não respondessem à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A partir de agora, no versículo 7, depois de Paulo dizer que eles estão cegos por conta da cegueira do Deus desse século, Paulo não bateu de frente com eles. Paulo não entrou no mérito da questão. Sim, vocês não acreditam no meu apostolado, vocês acham que eu estou muito aquém, porque o ministério é nobre e eu um pecador. Paulo não bateu de frente. Paulo simplesmente falou exatamente isso. E olha que coisa linda. Temos, porém, de fato, vocês estão certos. Eu sou um pecador. Eu estou muito aquém, sim. E ele vai dizer assim: temos, porém, este tesouro. Ele fala que o ministério ou o evangelho é um tesouro. É coisa nobre. É coisa linda. É coisa incomparável, é coisa que está acima da nossa capacidade de compreensão, porque o ministério, ou o mistério, é o próprio Evangelho, e Paulo chama isso de tesouro, coisa rica. Só que esta riqueza foi colocada em um vaso de barro. De fato, eu sou esse vaso de barro. Paulo não questionou os seus oponentes. Posso imaginar Paulo: vocês estão certos, e aí que está a maravilha do Evangelho. Vocês estão corretíssimos, e aí que está a maravilha do Evangelho. Porque Deus quebra a regra, nós somos fora da regra. E sermos vasos de barro, recipientes desse Evangelho, é exatamente o fora da regra. Nós somos fora da regra, o Evangelho está em nós, Deus quebrou a regra nos salvando, antes da fundação do mundo. Paulo não questiona. Aí a gente vai compreender o quanto é nobre estarmos aqui, o quanto é riqueza para nós estarmos aqui. Somos vasos de barro. Ele não falou nem de prata, quiçá de ouro. Falou de barro. Teoricamente, eu estou dizendo o seguinte: algo quebra à toa. É quebra à toa, valor de mercado bem mais aquém, ou seja, para nada, valor nenhum em si mesmo. No entanto, este objeto que não tem nenhum valor em si mesmo, não tem nem valor de mercado, que é o barro, que se encontra aí em qualquer lugar, ele está dizendo que esse objeto se tornou recipiente do grande mistério. Que coisa linda! Sim, é exatamente isso. O Evangelho é isto: nós nos tornamos, somos feitos recipientes do grande mistério, daquilo que seria desvendado, que era mistério para nós, mas agora está muito claro para saber o Evangelho. Aí Paulo, depois de falar isso, não questionar os seus oponentes, e a melhor coisa para nós compreendermos e vermos tranquilos em nosso coração com isso, é aceitarmos algumas verdades, ainda que essas verdades tragam inquietações em nós. E a verdade paulina era essa: os caras são perversos, os caras são do mal, mas eles falam a verdade. E eu não vou questionar acerca dessa verdade, mas também vou viver feliz em razão de uma outra verdade que está acima dessa verdade que falada por ele. A verdade que está acima dessa verdade falada por ele é acerca do tesouro. A verdade falada por eles é a denúncia de que eu sou um aquém, que são um vaso. Mas a outra verdade que se implanta, que está acima dessa outra verdade denunciada, é o tesouro. E é em razão dessa segunda verdade que nós precisamos e devemos caminhar a vida. Por conta da não compreensão, Paulo vai dizer, por conta dessa quebra de paradigma, de padrão, nós sofremos isso. Em tudo somos atribulados.
Em tudo somos atribulados, porque o tesouro está em nossos corações. Em tudo somos atribulados. Ele não nega isso. O que é uma coisa tribulada? Pensa lá no trigo, que vai ser trabalhado para se tornar um pão. Tribulação é isso. Apertado, amassado. Paulo está dizendo isso. Somos atribulados. Somos atribulados. E se faz necessário essa tribulação, ou esse tribular, porque o trigo é tribulado, o trigo é trabalhado, e se não for trabalhado, não se tornará nunca um gostoso pão, ou um gostoso bolo, ou o que você quiser comer fruto do trigo. O que você come fruto do trigo é resultado de uma tribulação. Então, por isso que a tribulação, nesse sentido, ela não é por si só ruim, mas ela acontece. Em tudo somos tribulados, porém não angustiados, porque em momento algum Deus nos enganou. Ele sempre denunciou para cada um de nós a regra do jogo. Ele nunca em momento algum falou do mundo maravilha. Ele sempre falou que no mundo vocês teriam o quê? Tribulações, aflições. Olha que coisa divina. O Evangelho que está nesse vaso de barro sempre foi sincero e verdadeiro conosco. Nunca deixou de nos informar acerca de algumas verdades, ainda que essas verdades sejam ruins para nós. Vocês serão atribulados, porém não angustiados. Vocês ficarão perplexos, vocês ficarão escandalizados com alguns eventos. E certamente você que está hoje está vivendo este momento, perplexo com alguma coisa, decepcionado com alguma coisa. Isso faz parte. Porém, você nunca pode ficar desanimado. Nunca desanime. Pode ficar perplexo, pode causar espécie, porque aconteceu de repente evento em sua vida que você nunca pensaria em acontecer, sobretudo vivendo a vida que você vive e onde você viveu. A perplexidade é isso. É meio que o escândalo em razão de uma expectativa, quando na realidade o que aconteceu foi outra. Nossa, estou perplexo. Nunca imaginaria que aconteceria isso dentro desse contexto, ou dentro desse lugar, ou dentro dessa situação. Isso faz parte. A perplexidade faz parte. Mas o desânimo não. Porque Deus nunca falou que você não ficaria perplexo. Porém não angustiados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Perceba que o apóstolo vai falar de várias situações que acontecem conosco no tempo e no espaço. Tudo acontece. A perplexidade, a tribulação, o abatimento, mas nunca a destruição, mas nunca o fim. Mas tudo vai acontecer. E ele vai falar por quê? Por quê, irmãos? Versículo 11. Nós que vivemos como? Vivemos em razão do Evangelho. Nós somos entregues à morte por causa de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, porque eu abracei o Evangelho, porque eu entendi o Evangelho, porque o Evangelho entrou nesse vaso de barro imperfeito que quebra a qualquer momento e que de repente é refeito. Paulo está dizendo que ele sofre por conta desse mistério que entrou no seu coração e que entrou de forma soberana, graciosa, gostosa, transformadora, que entrou não em razão do seu livre-arbítrio, mas que entrou em razão do amor livre de Deus. Se alguém estava livre aí, Deus era livre para fazer o que quiser, e entrou em nosso coração. E ele está dizendo que por conta disso agora, nós somos entregues à morte diariamente. Diariamente, a cada dia que passa, somos entregues à morte em razão de sermos confrontados conosco mesmo ou com o evento externo. Confrontados conosco mesmo ou com o evento externo, porque muitas vezes existem coisas em nós ou de fora que vão ter encontro a este ser nobre e lindo que entrou nesse vaso de barro. É o choque de valores, é o choque de princípio, é o choque de proposta de conduta. Paulo escrevendo as datas
vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, uma tentando se opor à outra. É o conflito que nos traz angústia, mas que só existe no coração daquele que se tornou vaso de barro, tabernaculado pelo mistério. Por isso, se você sente tudo isso, glorifique a Deus. Porque se você não fosse transformado nesse vaso de barro, você não sentiria isso. Sabe por que você não sentiria isso? Porque você não seria a habitação dele. Por que você sente isso? Você sente esses conflitos na alma, no espírito, porque você é a habitação dele. Porque ele te incomoda. Porque ele sinaliza pontos que vão de encontro aos valores dele mesmo. Por isso, ainda que nos traga algumas angústias, glorifiquemos. Porque é um sinalizador de que aquele que é a referência da perfeição está em nós. Quando a gente perde essa referência da perfeição, nós não nos entristecemos mais. E Paulo vai dizer que por esta razão somos entregues à morte todos os dias. Mas ele se conforta, e ele nos conforta a partir de um evento de ressurreição. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Ou seja, tudo isto terminará. Tudo isto acabará. Isto não é de eterno. Isto não é para sempre. Isto é temporal. Mas precisamos e devemos viver, seja provocado por nós ou não. Tudo faz parte. Nada que acontece em sua vida, em nossas vidas, está fora do evento, da agenda dos mortais. Paulo conclui, e eu gostaria de concluir com vocês, a partir do versículo 16. Por isso, irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo eles não aceitando o meu apostolado, mesmo eles sendo um oponente na igreja, mesmo eu sendo entregue à morte todos os dias, mesmo eu passando por perplexidade, por tribulação, não desanimo. Não devemos desanimar. Por quê? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, perceba, leve e momentânea tribulação, ela produz, ela gera, ela traz como resultado algo muito interessante. Ela produz para nós eterno. Olha, ela fala que a tribulação é momentânea, o que é momentâneo, o que vai terminar, produz algo que é eterno. Olha que negócio contraditório, paradoxal, lindo e belo. O momentâneo, que vai acabar, que vai passar, que te traz inquietação, que te traz sofrimento, que te faz chorar muitas vezes, produz algo que não vai acabar nunca, produz algo que é eterno para todos sempre, quer saber? Eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo, falando acerca disso, ele escreveu bem assim aos Romanos: porque para mim, escrevendo aos irmãos de Roma, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí Paulo finaliza dizendo o seguinte: olha, o que eu fiz e o que vocês estão sendo convidados a fazer é focar o foco certo, focar no alvo correto, é ser bem coerente. Não atente nós nas coisas que se veem, ou seja, entenda que as coisas que se veem, as palpáveis, os eventos, eles acontecem. Paulo está dizendo: ignore. Não, sério isso. Não, bem, aconteceu. Mas não prenda o seu coração demasiadamente nisso, sejam os eventos bons ou ruins.
inclusive os eventos bons não podem prender demasiadamente os nossos corações, quiçá os ruins. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, não fique muito preso, muito focado, não condicione a sua existência em relação a isso que vocês veem, porque tudo isso que vocês veem, seja bom ou ruim, tudo isso vai passar. Mas atenta para aquilo que você não vê, atenta para o mistério, atenta para aquilo que está além da nossa capacidade de compreensão. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, nós somos fora da regra. Deus quebrou o paradigma quando nos salvou. E porque Deus quebrou o paradigma, nos salvando, Ele salvou pecadores, salvou homens e mulheres limitados. Em razão dessas limitações, padecem e sofrem. Somos nós, paroquianos de boa esperança, que vivemos na nossa sociedade, que vivemos a caminhada, que vivemos as nossas demandas da vida, revestidas de alegrias, mas revestidas de muitos sofrimentos. Mas isso acontece porque nós somos fora da regra. Mas Deus é soberano, Deus é o Senhor da vida e da história, porque Ele quis quebrar a regra nos salvando. Mas Ele nos deu um consolador. Ele não nos deixa sozinho. Ele nos acompanha. Ele caminha conosco. Ele trilha conosco. Ele vive a nossa caminhada. Ele vive a nossa caminhada e entende a nossa caminhada. Porque Ele também caminhou entre nós. Ele se fez homem. E se fazendo homem, se tornou capaz de nos compreender, de nos entender e de se solidarizar conosco. E eu vou dizer, e de inclusive chorar conosco e por nós. Ele nos salvou. Não estamos sozinhos nessa caminhada. A Deus seja dada a glória e o louvor. Que Ele nos abençoe muito mais. Amém. Muito giro de